Feliz sábado a todos os nossos amigos e ouvintes. E hoje, mais uma vez, estamos para fazer um estudo pela Bíblia. Hoje, 22 de março de 2024, nós temos um tema novo, renovado e empolgante. Uma nova vida, ou uma vida nova. Quantos de nós têm a necessidade de uma transformação de vida? Viver algo diferente? Quem sente que está faltando algo na vida e que precisa de melhora? Eu confesso para vocês que constantemente eu sinto a necessidade de uma mudança para melhor. E preciso cada dia estar pedindo a Deus que Ele me ajude e me ensine a viver uma vida melhor. O pecado nos puxa para baixo. O Espírito Santo nos conforta e sustenta. É preciso então que nós dependamos do Espírito Santo permanentemente. As mudanças nós precisamos conhecer quais são as nossas necessidades e conhecer também como sair delas. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados. Dá-nos a Tua proteção, o Teu amor. Dá-nos, sobretudo, o Espírito Santo para que Ele nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós, Senhor, sem Ti, nada podemos fazer. Esperamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estejam sempre conosco para nos dar esse alento e permanecermos na graça de Cristo até que Ele volte para nos selar e então teremos para sempre a companhia de Cristo. Nós pedimos isso em nome de Jesus e pedimos também por todos aqueles que hão de ouvir esta mensagem, que possamos nos integrar nela e sempre depender de Cristo a qualquer hora do dia ou da noite. Nos entregamos em Tuas mãos, Pai misericordioso, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar lendo em Efésios 2, de 1 a 10. Aqui na Bíblia o título é Do pecado para a salvação pela graça. E Paulo diz assim: Ele vos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, e segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua na desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos por natureza filho da ira, nós e os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, porque é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para aqueles que nelas andássemos. Aqui a gente percebe duas coisas que, se nós não tivermos uma compreensão mais profunda e muita fé, nós vamos ficar confusos. Primeiro, Paulo diz aqui que somente pela graça somos salvos. E por que depois ele diz mediante as obras? E porque Deus nos preparou para obras? Nós precisamos sempre fazer essa compreensão da melhor maneira possível. Nós somos salvos somente pela graça de Cristo, mediante a fé que temos nele. Mas o que é que Deus opera em nós? A disposição de fazer coisas boas. E fazer coisas boas são obras boas que vêm de Cristo. Não somos nós quem fazemos as boas obras, porque em nós nada de bom existe. Mas com a graça de Cristo e com a fé
que temos dele, ele opera em nós para que possamos então produzir coisas boas, segundo a vontade dele. Em continuação, nós vamos ler em Isaías 1, 2 até o 5. Isaías 1, versos 2 até o 5, que diz assim: Ouvi, ó céus e terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento o dono e a sua manjedoura, mas Israel não tem o conhecimento e o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça maligna, filhos corruptores, abandonaram o Senhor e blasfemaram do Santo de Israel e voltaram atrás. Porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldias. Toda a cabeça está doente, e todo o corpo e o coração enfermo. Aqui nós vemos que Isaías lamenta a pecaminosidade dele próprio e de todos aqueles da sua época. E eu pergunto a vocês, e hoje nós também não vivemos nessa mesma condição de pecado, de desobediência, de falta de fé, crendo em coisas que não servem para nada? Esta é a nossa situação como pecadores. E para termos uma nova vida, o que é que precisamos? Nós podemos ver em 2 Timóteo 2,26 até 3, de 1 a 4. O 26 do 2 diz assim: Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido fortes, feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Isso é o 26 do capítulo 2. No capítulo 3 continua dizendo assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge destes, diz o apóstolo. Então nós temos a verdadeira incumbência de buscarmos a Cristo para fugirmos de tudo o que é mal. Até aqui nós vimos somente a fragilidade do homem, do pecador. Vamos voltar a Isaías para ver então o que é que nos acontece a partir de Isaías. Ainda no capítulo 1, no verso 18 até o 20. Diz assim: Vinde, pois, e arrazoemos, isto é, busquemos razões. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelhos, se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. E se quiseres e me ouvirdes, comereis do bem desta terra. Mas se recusares e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Olha a esperança que diz aqui no verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam cor de escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. O que é que precisamos então? Buscar esse Jesus, conversar com ele, marcar entrevista com Jesus. Vocês em algum dia marcaram entrevista com Jesus? Há muitos anos atrás, eu vendo isto, a necessidade de falarmos com Cristo, de ter comunhão com Ele, eu lembro que um dia de sábado eu marquei com Cristo às 2 da tarde o encontro. E foi bem interessante. Às 2 da tarde eu me ajoelhei, pedi permissão a Deus para estar na presença dEle e conversei com Jesus ali, dizendo para Ele a minha necessidade, dizendo para Ele da minha fraqueza, dizendo para Ele que eu reconheço como meu Salvador, não só Salvador, Criador, Mantenedor, Salvador, e que me promete vida eterna
se assim eu quiser, se for da minha vontade. Vontade, sim. O que é vontade? Diz o dicionário que é a necessidade, a disposição de fazer coisas boas. Ora, fazer a vontade de Deus é fazer coisas boas. Nós devemos constantemente estar nessa vontade de Deus para produzir coisas boas para a glória e honra do nome de Jesus. Aí vamos dar uma continuidade ainda no próprio Isaías 53, verso 12. Isaías 53, verso 12. E diz assim: Por isso eu vos darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado entre os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos seus sofrimentos. Vejam que esse verso, ele é extraordinária esperança. Por isso, eu lhe darei muito como os de sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu, pediu, orou. Vejam que o sacrifício de Jesus, ele é supremo e é a única saída que nós temos, porque diante do pecado que nós cometemos, tanto no passado como agora, desde os nossos primeiros pais, Jesus teve a piedade de nós e ele morreu em nosso lugar. E quando ele morre em nosso lugar, nossos pecados são encobertos, são esquecidos, são levados para a profundeza do mar. O que é que precisamos de nossa parte? É crer, é acreditar, é nos interessar, é gastar tempo ou aproveitar tempo com o conhecimento da Bíblia, com o conhecimento desse Deus maravilhoso. Ele foi contado entre os transgressores e levou sobre si os nossos pecados. O que nós perdemos quando a gente se entrega a Cristo inteiramente, abdicando-se de tudo aquilo que é carnal? O que é que a gente perde com isso? Vocês sabem, amigos, eu estive pensando sobre isso. A gente não perde nada. A gente só perde a dor, a alegria, a esperança. Se nós confiarmos nas coisas do mundo, nada nos sobra, porque a única riqueza que o homem tem é Cristo. A vida eterna é que conheçamos a Jesus como Ele é, a bondade de Deus, bondade da Trindade, quando três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, se dispuseram a salvar o pecador. Se assim ele pecasse um dia, nós tivemos a infelicidade de sermos pecadores. Mas já havia Deus preparado todas as coisas. Se o homem pecar, eu irei salvá-lo, disse Jesus. Que maravilha é isso, prezados amigos. Vamos então aproveitar, pedir a esse Deus viver segundo a vontade dele, porque do contrário, nada será possível para aquele que deseja a vida eterna. Deus quer que sejamos felizes. Todo aquele que se entrega a Jesus passa a ter felicidade. E lutas? Sim, lutas nós teremos. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Nós de nós mesmos não podemos nada fazer. É preciso que oremos a Cristo a cada momento, pedindo ao Espírito Santo que Ele nos guie e nos conduza para o bem. É muito saboroso quando a gente sente que está procurando o bem, se afastando do mal. Ah, mas o pecado ele é traiçoeiro. E eu pergunto a algumas pessoas: o pecado é bom de se cometer? Se sim, porque ele não nos traz felicidade. Só traz um sabor momentâneo, efêmero e termina sempre em dores. E quando a gente se entrega a Cristo de uma maneira completa, que Ele nos dá alegria, e a alegria, sobretudo, de servir aos outros, de espalhar o Evangelho, falar de coisas boas, orar pelos outros, conseguir que muitos possam se beneficiar daquilo que estamos fazendo. Isso é extraordinário. Nós devemos
é cultivar as boas obras, a vontade de Deus, para que então nós possamos ter a alegria de viver por Cristo. Os favores de Cristo que nos redime. E não podemos desistir do propósito de Deus. A nova vida que Ele fez para nós, ela nos pertence. Nós devemos então, com todas as forças de vontade que nós temos, nos entregar nas mãos desse Deus maravilhoso. Vamos ler ainda em Provérbios 16, verso 3. Diz assim: confia no Senhor, as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Salmos 37, do 5 até o 11. Vocês já conhecem, eu já tenho falado aqui, mas nunca é demais a gente lembrar. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa que leva a cabo os seus maus desígnios. Nós não devemos ter nenhuma satisfação em fazer o mal, em ver o mal acontecer. Deixa ir, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Tenha um pouco de paciência, vamos confiar no Senhor quando estivermos sofrendo, mesmo que sejam injustiças. Eu perguntei para diversos jovens: é melhor você pagar o que deve ou o que não deve? Muito interessante que praticamente todos disseram: eu só gosto de pagar o que eu devo. Até que um disse assim: não, eu prefiro pagar o que eu não devo, porque se eu pudesse, nada deveria a ninguém. Então vamos ficar alegres quando você tiver que pagar algo que não deve. Que estranho, não é? Pagar o que não deve? Sim, principalmente quando se trata de pecados, se você for acusado de alguma coisa, porque ama a Deus, porque quis fazer o certo, devemos ter alegria quando tivermos que pagar injustamente e nós oferecemos a Cristo esse sacrifício. Foi isso que Ele fez por nós. Cristo nada merecia em sofrimento, mas Ele tomou sobre si os nossos pecados e Ele venceu para que nós pudéssemos também vencer. Porque os malfeitores são exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Que possuir? O que é possuir a terra? Vocês sabem que depois do milênio, quando todas as coisas estiverem acabadas, queimadas, destruídos o mal, nós voltaremos a habitar esta terra tal qual éramos antes do pecado. Cristo quer devolver para nós a mesma terra antes do pecado. Isso será extraordinário quando nós moraremos com Cristo eternamente, porque Ele prometeu que ficará conosco por todos os séculos. Isso é fantástico, quando nós poderemos conversar com Jesus e tirar nossas dúvidas e dele recebermos a vida eterna a cada momento, a cada instante. Não teremos mais noites, porque não precisamos de descanso, porque a vida não terá mais cansaço. Nós iremos plantar, construir para nós mesmos, como a Bíblia nos diz. Que maravilha será aquele dia em que todos nós, imerecidamente, teremos a vida eterna para vivê-la juntamente com Cristo e nós vamos encontrar com os salvos, conversar e tratar de assuntos positivos, maravilhosos. E por quanto tempo? Por todos os séculos dos séculos. A eternidade é uma coisa fantástica de pensarmos nela. Certa vez, um teólogo disse o seguinte, a respeito do Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro, que é uma pedra muito grande. Se uma mosca de 100 anos passar a asa naquela pedra e quando ela conseguir gastar aquela pedra, está começando a eternidade. É um mistério. A eternidade não terá fim, em alegria, em paz, em vida nova que desejamos em Cristo. Meus prezados, é isso que eu desejo para vocês. Meditemos em todas essas coisas para que possamos ter alegria em Cristo Jesus. Vamos orar. Eterno Pai,
Mais uma vez te agradecemos, Pai Santo, porque o Senhor nos redimiu, nos deu a salvação e merecidamente nós aceitamos, Senhor. Mas estejas, Pai Santo, conosco. Dá-nos o Teu Santo Espírito para que nunca tenhamos que fracassar. Afasta-nos, Senhor, do pecado, dos maus pensamentos e maus desejos. Que nós possamos amar os nossos amigos e também os nossos inimigos. Deus misericordioso, que a Tua graça repouse sobre nós, cada um daqueles que necessitam de Ti, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos vocês e até a próxima semana.